Olá pessoal, dando continuidade aqui ao conteúdo do nosso curso, nós entraremos agora no capítulo 31, que é um capítulo dedicado ao estudo das correntes contínuas. Nós não entraremos aqui nesse capítulo e também em nenhum momento desse curso em estudos a respeito de corrente alternada, apesar de que o livro que nós adotamos como bibliografia, lá no final tem um capítulo dedicado a esse assunto. Então pessoal, nesse capítulo, nós não iremos muito mais além daquilo que eventualmente vocês já conheçam. É um capítulo basicamente dedicado às leis de Kirchhoff, e lá no finalzinho tem alguma coisa nova a respeito dos circuitos RC. Mas boa parte do capítulo, sim, é dedicado ao estudo das leis de Kirchhoff. Bom, pessoal, para começar esse capítulo, nada mais adequado do que nós definimos então a força eletromotriz, que é a rigor a responsável por manter aí a corrente no circuito. A força eletromotriz, a rigor aí, é a diferença de potencial responsável por manter a corrente fluindo no circuito. Bom, aqui num circuito simples, por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de energia. Essa fonte de energia, obviamente, vai estabelecer aqui uma corrente nesse circuito. Eu tenho aqui um resistor que, claro, vai oferecer uma certa resistência à passagem da corrente elétrica, mas a rigor a força eletromotriz está associada aí com essa fonte de energia. A critério mesmo é uma diferença de potencial oferecida por essa fonte de energia, de tal maneira que essa diferença de potencial consegue estabelecer no meu circuito uma corrente elétrica. Bom, em geral a gente usa esse símbolo aqui para representar essa força eletromotriz. Bom, pessoal, é claro que essa diferença de potencial está associada aí com a energia entregue ao circuito para colocar as partículas em movimento e para estabelecer, portanto, uma corrente elétrica. Mas a rigor mesmo, a força eletromotriz vai ser uma diferença de potencial oferecida aí por essas fontes de energia. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito de como que funciona aí todos os detalhes ou as entranhas de uma fonte de energia dessa, até porque elas podem ser de vários tipos. Pode ser, por exemplo, uma pilha, pode ser aí, eventualmente algum tipo de motor, algum tipo de bobina. Ou seja, existem vários dispositivos que podem cumprir esse papel de entregar energia para o circuito ou manter aí uma certa diferença de potencial, de tal maneira que a corrente fique estabelecida nesse circuito. Uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, e eu gosto de utilizar esse análogo mecânico do circuito elétrico, é porque ele deixa bastante claro como que uma fonte de energia dessa consegue entregar energia para o circuito, ou como que ela consegue manter uma diferença de potencial. É um exemplo bem simples e bastante lúdico, inclusive, mas realmente ilustrativo. Então você imagina que esse condutor aqui, onde está servindo aqui como um caminho para essas bolas, é como se fossem os fios, e as bolas aqui é como se fosse a corrente elétrica. Então a rigor que você tem é que essas bolas fazem esse caminho, enquanto ela desce aqui, ela perde obviamente energia potencial, no caso aqui energia potencial gravitacional, e elas vêm então fluindo aqui no nível mais baixo do circuito. Para que esse circuito de fato seja fechado, pessoal, para que exista uma permanência aqui no fluir dessas bolas aqui através desse circuito, é claro que tem que ter aqui um dispositivo ou alguma coisa que de um certo modo consiga entregar energia potencial gravitacional para essas bolas, uma vez que essa energia foi perdida aqui na descida. Ou seja, eu tenho esse indivíduo aqui então, que ele vai realizar trabalho, claro, para pegar as bolas que aparecem aqui embaixo, levá-las novamente lá para cima, que fechará então novamente aí o circuito. Essas bolas perderão essa energia novamente e ganharão essa energia aqui quando chegar no indivíduo. Ou seja, pessoal, o trabalho realizado por esse indivíduo aqui é literalmente o trabalho necessário para manter o circuito funcionando. A energia que ele gasta é entregue para essa bola para que ela feche o circuito, ou seja, mantenha esse ciclo aqui funcionando. A rigor mesmo, esse indivíduo aí, ele está fazendo o papel da força eletromotriz do circuito. É ele que entrega a energia
para esse circuito aqui, ou seja, para isso também ele realiza um certo trabalho. Então ele faz o papel aqui de uma pilha, por exemplo, ou de algum motor, ou que seja de alguma bobina que mantém então a energia para a corrente fluir. Aqui no caso ele mantém a energia para que esse circuito de bolas aqui continue fluindo ou circulando aqui. Pessoal, escrevendo matematicamente tudo isso que eu acabei de dizer, nós podemos dizer que será gasto aí uma certa quantidade de energia, ou será realizado aí um trabalho por essa fonte de energia para manter aí uma certa diferença de potencial nesse circuito, obviamente mandando aí uma certa carga para o circuito, ou uma carga que está associada obviamente com a corrente que é estabelecida nesse circuito. E a rigor eu posso usar então essa equação para definir aí o que nós estamos chamando de força eletromotriz. Ou seja, a força eletromotriz vai ser o trabalho realizado pela fonte para mandar aí uma certa quantidade de carga para o circuito. Bom, pessoal, como força eletromotriz é diferença de potencial, é claro que a unidade dessa diferença de potencial será volts, como você bem já conhece. Bom, pessoal, nós ainda podemos utilizar essa equação para pensar no seguinte aspecto. Partindo aqui da primeira equação, nós podemos escrever que dW é igual a epsilon dq. No entanto, dq pode ser IDT de acordo com a definição de corrente elétrica. Nós podemos ainda passar esse dt dividindo, de tal maneira que nós temos dW dt igual a epsilon vezes I. Bom, pessoal, aqui nós propomos uma outra definição. A variação do trabalho no tempo, a derivada temporal desse trabalho, do trabalho realizado aí, obviamente pela fonte, é o que a gente chama de potência. Essa aqui obviamente será a potência ou a energia entregue para o circuito. Portanto, definindo como potência a dW dt, nós podemos aqui escrever essa equação da seguinte maneira. Nós temos aqui então a definição da potência que é entregue ao circuito, ou da energia por unidade de tempo que é entregue aí ao meu circuito elétrico. Claro, pessoal, que unidade de potência, como vocês já bem sabem, é dada em watts. Bom, e aí se eventualmente o meu circuito possui aqui uma certa resistência à passagem de corrente elétrica, eu posso ver como que fica essa potência em termos da resistência, ou como que essa energia que é entregue é dissipada nesse resistor. Lembrando então da relação entre diferença de potencial e a resistência elétrica, nós podemos escrever aqui que epsilon é igual a R vezes I. E daqui nós obtemos outras duas equações. Substituindo aqui a força eletromotriz, nós temos então que potência é igual a RI ao quadrado. Essa é uma equação bastante conhecida de vocês. Ou ainda eu posso substituir o I, de tal maneira que nós temos aqui epsilon ao quadrado dividido por R. Então, essa energia pode ser consumida num resistor, de forma que as equações que descrevem esse consumo de energia, ou essa potência dissipada no resistor, são dados dessa forma. Pessoal, uma definição extremamente importante aqui no estudo dos circuitos é o que nós chamamos de malha. Uma malha, então, um circuito vai ser um caminho fechado que não contém em seu interior outro caminho fechado. Então, qualquer caminho fechado num circuito que no seu interior não exista outro caminho fechado, isso é o que nós definimos como malha. E essa definição é extremamente importante porque uma das leis de Kirchhoff é construída em cima da ideia ou do conceito de malha. Nós vamos falar aqui primeiramente da segunda lei de Kirchhoff. Nós vamos começar efetivamente pela segunda, antes da primeira, claro, porque é mais didático assim.
A segunda lei de Kirchhoff é uma lei para malhas. Então, falando já ou definindo aí o que é uma malha, vale muito a pena começarmos já pela segunda lei de Kirchhoff. Bom, a segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte, a soma das variações de potencial em uma malha é zero. Bom, pessoal, aqui eu tenho um circuito muito simples, que é justamente um circuito formado apenas por uma malha. Esse caminho fechado aqui é o que nós chamamos de malha, ou seja, no interior desse caminho fechado não existe aí nenhum outro caminho fechado. Obviamente, se eu eventualmente venho aqui, conecto um fio aqui e desço com esse fio até aqui embaixo, esse circuito deixará de ser o circuito de apenas uma malha. Bom, a segunda lei de Kirchhoff, então, nos afirma que se eu somar as variações de tensões ao longo desse circuito, ou ao longo dessa malha, essas variações de tensões tem que dar zero. Como que eu faria isso? Bom, pessoal, aqui eu vou começar a definir algumas regras que são extremamente importantes, que nos norteará nas aplicações dessas leis de Kirchhoff num circuito bem mais complicado. Mas eu tenho o meu circuito, eu tenho aqui a corrente que é estabelecida. Vocês devem estar percebendo que a corrente que eu desenhei aqui está no sentido horário, e obviamente esse aqui é o sentido da corrente que nós definimos como corrente convencional, ou o sentido dos portadores ou eventuais portadores de cargas positivos que poderiam existir por aí. Bom, pessoal, a lei de Kirchhoff me diz que eu tenho que percorrer essa malha e perceber as variações de tensões, e mais, que essas variações de tensões somadas darão igual a zero. E aí a pergunta que surgiria aqui é, eu vou percorrer a malha no sentido horário ou anti-horário? Aqui, na verdade, é uma situação completamente indiferente. Você pode percorrer a malha no sentido horário ou anti-horário, o que importa é que você consiga perceber essas variações de tensões da forma adequada. Então, primeiramente, eu vou percorrer a minha malha no sentido horário, ou seja, no mesmo sentido da corrente elétrica. Vou partir aí de um ponto que eu escolha, então posso começar a percorrer essa malha, por exemplo, a partir desse ponto. Pessoal, esses fios do meu circuito são considerados fios ideais, quer dizer que eles não promovem mudanças no potencial. Se eu tenho aqui um equipamento para medir potencial, se eu meço o potencial aqui, o potencial que eu meço aqui é exatamente o mesmo, porque esse potencial está sendo medido ao longo do mesmo fio e esse fio é ideal, ou seja, tem resistência desprezível. Portanto, eu só vou conseguir medir variações aqui no potencial ao longo desse circuito, desde que eu passe por algum dispositivo. E esses dispositivos então serão resistências, serão fontes e daí por diante. Bom, então, enquanto eu percorro esse circuito, antes de chegar nessa resistência, efetivamente eu não meço nenhuma variação de potencial. Bom, pessoal, quando eu chego nessa resistência, então sim, aqui eu tenho uma variação de potencial. E aqui eu tenho que prestar bastante atenção para dizer se essa variação de potencial foi positiva ou foi negativa. Como que eu sei disso? De acordo com o sentido da corrente, você consegue ver isso facilmente. A corrente nesse resistor, ela passa aqui descendo, ela desce aqui ao longo desse resistor. Isso quer dizer o quê? Que a corrente elétrica, pessoal, ela busca um potencial negativo, no caso, a corrente elétrica convencional. Ela vai de um potencial positivo para um potencial negativo. Então, se ela está descendo aqui, é certo que esse potencial aqui embaixo é um potencial menor. Bom, e aqui na minha bateria eu já tenho, obviamente, onde que estão aqui os potenciais. O potencial maior está no polo positivo e o potencial menor está no polo negativo. Bom, então, prosseguindo aqui com o meu caminho no sentido horário, quando eu passar aqui por esse resistor, eu vou conseguir perceber uma mudança de potencial. E mais, eu vou de um potencial maior para um potencial menor. Isso quer dizer que a diferença de potencial, como eu fui para um potencial menor, a diferença é uma diferença negativa.
E eu sei, inclusive, como que é dada aqui a diferença de potencial nos terminais desse resistor. Essa diferença de potencial, então, vai ser dada por I vezes R, porque foi assim que nós definimos, em termos da corrente da resistência de um resistor, a diferença de potencial nos seus terminais. A rigor, o que eu fiz aqui é literalmente utilizar a definição de resistência elétrica. E enfatizando esse sinal negativo é porque eu estou indo de um potencial maior para um potencial menor, e a variação que eu sinto aqui, então, é uma variação negativa. Bom, prosseguindo, nesse ramo aqui embaixo, efetivamente também não teremos variação de potencial. Quando chegarmos aqui, então, na nossa fonte de energia, certo que sentiremos aqui uma variação de potencial, e mais, como eu estou subindo, ou seja, circulando aqui no sentido horário, eu estou indo de um potencial menor para um maior. No entanto, agora eu tenho uma variação positiva. Logo, a diferença de potencial aqui será mais a força eletromotriz, que é a própria diferença de potencial nos terminais aí dessa fonte de energia. Portanto, passo por aqui, sinto essa mudança de potencial e volto para o mesmo ponto. A segunda lei de Kirchhoff diz para mim que se eu somar essas duas mudanças de potencial tem que ser igual a zero. Ou seja, a soma das variações de potencial em uma malha é igual a zero. Estou usando aqui então a segunda lei de Kirchhoff. Bom, dessa equação aqui, efetivamente eu posso tirar algumas informações. Caso eu tenha resistência e essa força eletromotriz, eu posso calcular a corrente. Caso eu tenha duas quaisquer informações dessas aqui, eu posso calcular eventualmente a terceira que esteja faltando. Mas, por exemplo, caso eu queira a corrente, ela será dada então pela força eletromotriz sobre a resistência. Mas esse aqui é claramente apenas um exemplo do que eu poderia obter a partir dessa equação. Bom, para mostrar que circular o meu circuito no sentido horário ou anti-horário são duas situações completamente indiferentes, eu posso fazer então o mesmo que eu fiz agora, circulando no sentido anti-horário. Bom, então partindo aqui do mesmo ponto e vou circular agora no sentido anti-horário. Quando eu passo aqui pela minha fonte, obviamente eu vou sentir ali uma diferença de potencial menos epsilon, porque agora eu estou indo de um potencial maior para um menor. E quando eu passo aqui pela resistência, eu vou sentir agora uma diferença de potencial positiva, uma vez que eu estou indo de um potencial menor para um maior. Então nós temos aqui dado por I vezes R. Passando aqui por essa resistência, eu volto para o ponto de onde eu saí. Portanto, a lei diz que isso tem que ser igual a zero. E efetivamente, pessoal, nós obtemos aqui basicamente a mesma equação, desde que eu multiplique essa primeira equação toda por menos 1, eu obtenho aqui efetivamente a mesma equação que foi construída aqui. Bom, então, caso eu queira a corrente, novamente, é dada por epsilon sobre R. Pessoal, na prática, essas baterias, nós dizemos que elas possuem uma resistência interna. E é de fato isso que acontece, uma vez que essas fontes de energia, a rigor, são dispositivos construídos de algum material e, portanto, possuem uma certa resistência. Logo, o que nós chamamos de força eletromotriz será a diferença de potencial que essa fonte forneceria caso ela não tivesse essa resistência interna. Mas, a rigor mesmo, nós sabemos que essa resistência interna sempre existe. Claro que o desejável é que essa resistência interna seja absolutamente pequena. No entanto, em muitos contextos, mesmo que ela seja pequena, ela não pode ser negligenciada e, portanto, deve ser levada em conta. Bom, o que mudaria então na corrente de um circuito se eu levar em conta agora a resistência interna da minha bateria? Levando em conta agora que a bateria então está sendo representada por essa estrutura aqui dentro desse retângulo pontilhado. Agora eu tenho a força eletromotriz, claro que isso é uma representação esquemática, a força eletromotriz que a bateria poderia oferecer e essa resistência interna aqui. O papel dessa resistência interna, pessoal, é literalmente consumir um pouco da força eletromotriz que eventualmente essa bateria forneceria se a resistência interna não existisse. Bom, mas para saber então como que fica a corrente agora, o que mudaria desse circuito em relação ao anterior, que literalmente eu negligenciei a resistência interna, nós poderíamos pensar então
na lei de Kirchhoff, de novo aqui, na segunda lei de Kirchhoff. Da seguinte maneira, eu vou partir desse ponto B e percorrer esse circuito no sentido horário. Quando eu passar aqui então por essa resistência, eu vou sentir aqui uma variação de tensão negativa dada por menos IR. Quando eu passar aqui pela fonte de energia, eu vou ter aqui então uma diferença de potencial positiva dada por mais epsilon. Quando eu passar pela resistência interna aqui, eu terei então uma variação de potencial dada por menos IRzinho, e aí a lei me diz que isso tem que ser igual a zero, uma vez que eu voltei para o ponto de partida. Bom, poderia, por exemplo, então mostrar aqui como que fica a corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ser dada por epsilon dividido por Rzinho mais Rzão. Bom, pessoal, claramente você vê então que a corrente agora é uma corrente menor, uma vez que aparece agora um termo adicional aqui na resistência no denominador. Ou seja, eu aumentei esse denominador, é lógico que a corrente agora vai diminuir. Bom, essa então é a alteração que ocorreria aí na corrente, ou na equação que calcula a corrente, adicionando agora a resistência interna. E aí, obviamente, se eu considero que a resistência é zero, a resistência interna é zero, ou seja, se eu puder negligenciar esse termo aqui, o Rzinho, obviamente eu recupero o resultado que foi obtido para o circuito em que eu não levei em conta a resistência interna. Bom, pessoal, alguém poderia levantar a seguinte questão. Já que a resistência interna da bateria é responsável por consumir um pouco da energia que é produzida na própria bateria, qual seria então, em termos dessa força eletromotriz, qual seria a diferença de potencial aí fornecida efetivamente para o circuito? O que eu vou fazer aqui a rigor mesmo é um caso particular da lei de Kirchhoff. Eu vou percorrer apenas um ramo aqui da minha malha. Eu vou sair do ponto A e vou dizer que no ponto A existe um potencial A. Quando eu passar aqui então no sentido, obviamente estou circulando aqui no sentido horário, quando eu passar aqui pela força eletromotriz, eu vou sentir aqui uma diferença positiva no potencial. Quando eu passar por Rzinho, eu vou sentir uma diferença negativa, menos I Rzinho. No entanto, eu vou parar no ponto B. Se eu parar no ponto B, no ponto A eu tinha o potencial A que sofreu essas variações e agora eu tenho o potencial B. Bom, e caso eu queira então a diferença de potencial, basta eu fazer então VB menos VA, que é a diferença de potencial entre A e B, fica dada por epsilon menos RI. Bom, essa equação aqui então me mostra que a diferença de potencial nos terminais dessa bateria vai ser dada por epsilon menos RI. Você vê claramente aqui que esse termo que aparece aqui, menos RI, é efetivamente a queda na tensão promovida aí pela resistência interna. E obviamente, se eu tiver aqui Rzinho igual a zero, ou seja, para Rzinho igual a zero, a diferença de potencial entre os pontos A e B será igual ao próprio epsilon. Ou seja, se de alguma forma eu puder aqui negligenciar a resistência interna, fazê-la igual a zero, a diferença de potencial oferecida para o circuito é literalmente a própria força eletromotriz. Pessoal, agora é claro que numa situação em que você tem aqui uma fonte real, ou seja, a resistência interna está sendo levada agora em consideração, a potência que é fornecida para o circuito, ou seja, a energia por unidade de tempo que está sendo fornecida por essa bateria, é claro que vai ser modificada. Nós podemos escrever da seguinte maneira: a potência então vai ser a corrente vezes a diferença de potencial, mas é claro agora que vai ser a diferença de potencial efetiva que é fornecida para o circuito. Vamos chamar de ΔV, de tal maneira que essa diferença de potencial agora é dada por essa equação, ou seja, epsilon menos I vezes R. Bom, aí fica claro para vocês aí que essa equação pode ser escrita como epsilon I menos RI ao quadrado. Bom, pessoal, essa equação ela tem uma cara interessante, uma vez que essa daqui então vai ser a potência
fornecida pela fonte. No entanto, essa potência acaba tendo um certo consumo pela própria fonte. E esse termo aqui claramente representa aí o consumo da energia, uma vez que eu tenho um sinal negativo aqui. O consumo da energia é representado aí pela resistência interna. Então essa aqui vai ser a potência consumida na fonte. Ou seja, obviamente agora eu tenho uma potência que pode ser fornecida, e no entanto não é fornecida toda essa potência devido a esse consumo aqui associado com a resistência interna. Pessoal, um dos aspectos centrais nos estudos de circuitos elétricos são as associações de resistores. Bom, aqui eu apresento para vocês uma associação que nós comumente chamamos de associação em série. É um circuito de apenas uma malha, de tal maneira que essas três resistências, aqui eu apresentei só três, mas poderiam ter mais, mas essas três resistências apresentadas é percorrida pela mesma corrente. Aqui eu estou negligenciando, poderia não negligenciar, mas estou aqui negligenciando a resistência interna da fonte. Bom, que resultado que eu poderia obter aqui desse circuito? Aplicando a lei das malhas aqui, partindo desse ponto, percorrendo o meu circuito aqui no sentido horário, mesmo sentido da corrente elétrica, passando por essa resistência, eu vou ter uma queda de tensão dada por IR1, passando por essa resistência eu teria uma queda dada por IR2, aqui uma queda por IR3, enfatizando aqui que a corrente que passa nos três resistores é a mesma. Bom, passando agora aqui pela força eletromotriz da fonte, nós temos aqui mais epsilon igual a zero, porque assim diz a lei. Bom, pessoal, eu ainda posso escrever essa equação como sendo epsilon igual a I vezes R1 mais R2 mais R3. Bom, pessoal, aqui tem uma situação bastante interessante. A rigor mesmo, olhando para essa equação, nós poderíamos definir isso daqui como uma resistência equivalente. O papel dessa resistência equivalente no circuito seria uma resistência só que substituísse as três, de tal maneira que seriam mantidos aí então os outros parâmetros do circuito, principalmente aqui a corrente elétrica. Ou seja, caso eu queira na prática, numa situação específica dessa, substituir essas três resistências por uma resistência só, que cumpra o papel aí das três resistências R1, R2 e R3, a resistência dessa resistência que substituiria as três, que é o que nós chamamos de resistência equivalente ou resistência total, caso você queira, seria dada então por R1 mais R2 mais R3. Bom, esse é um resultado também bastante conhecido de vocês desde o ensino médio. Pessoal, nós vamos falar agora dos circuitos com mais de uma malha. Eu apresento aqui para vocês um circuito com essa característica. Claramente esse circuito possui mais de uma malha. Uma das características fundamentais desse tipo de circuito, pessoal, é que ele contém nós. Os circuitos com mais de uma malha contém esses pontos aqui que nós chamamos de nós. Bom, dentro do contexto desses circuitos com mais de uma malha, nós podemos definir agora a primeira lei de Kirchhoff. Eu já falei da segunda lei, e como eu disse, falei da segunda lei primeiro porque assim é mais didático. Agora eu posso definir, dentro desse contexto agora, em que possui nós no meu circuito, a primeira lei de Kirchhoff. Bom, pessoal, a primeira lei de Kirchhoff ela é basicamente uma consequência da conservação da carga. Ela diz que a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Portanto, eu vou definir então essa lei agora dentro do contexto desse circuito aqui. Bom, pessoal, na maior parte das aplicações desse tipo de circuito, meu interesse é nas correntes que fluem nos ramos desse circuito. Uma outra questão aqui que é fundamental é que
aqui eu não preciso me preocupar a priori em definir rigorosamente os sentidos convencionais aqui das correntes nos ramos. Esse é um trabalho completamente irrelevante. O que eu preciso fazer a rigor é respeitar então a lei dos nós, ou também conhecida como primeira lei de Kirchhoff, em algum nó que eu escolha como referência. Então, pessoal, caso eu escolha esse nó aqui como referência, a lei de Kirchhoff me diz que se entrar aqui uma corrente I1, essa corrente I1 que entra tem que ser igual à soma da corrente I2 que vem para esse ramo, mais a corrente I3 que vem para esse ramo. Escrevendo isso matematicamente, a lei dos nós me diz que I1 é igual a I2 mais I3. Essa então é a lei dos nós, ou a primeira lei de Kirchhoff. Pessoal, obviamente, se o meu interesse é nessas correntes, e eu tenho aqui, obviamente, uma equação com 3 variáveis, eu preciso de pelo menos mais 2 equações para que eu consiga construir um sistema linear e, portanto, encontrar aqui as correntes I1, I2 e I3. As outras equações serão obtidas a partir da lei das malhas, que já foi apresentada para vocês. Bom, eu posso circular, por exemplo, nessa malha, posso circular aqui no sentido horário ou anti-horário e obter mais uma equação que envolve aí, as correntes de interesse. Bom, pessoal, eu posso partir aqui desse ponto de referência, é basicamente uma escolha. Se eu passo então por essa fonte, eu sinto uma variação de potencial dado por mais ε2. Descendo aqui, obviamente aqui a corrente que desce aqui é a corrente I2, portanto eu sinto aqui uma variação de potencial dado por menos I2 R3. Vou prosseguindo aqui na minha malha, chegando aqui na resistência R2, eu estou indo contra a corrente, portanto eu vou sentir aqui uma variação de potencial positiva, de tal maneira que isso fica dado por I3 mais I3 vezes R2. E aí, se eu volto para o mesmo ponto, a lei das malhas me diz que isso tem que ser igual a zero. Bom, para obter ainda mais uma equação e conseguir resolver o sistema, eu posso circular na malha aqui da esquerda, sentido horário ou anti-horário. Bom, partindo aqui desse mesmo ponto, descendo nesse ramo, passando pelo resistor R2, eu vou sentir aqui então uma diferença de potencial negativa, dada por menos I3 R2. Prosseguindo aqui na malha, obviamente a corrente passa por R1, a corrente I1, no mesmo sentido da corrente aqui, eu vou sentir novamente uma diferença de potencial negativa dada por I1 R1. Vou prosseguindo aqui, eu passando pela fonte força eletromotriz ε1, vou sentir uma diferença de potencial menos ε1 e voltando obviamente para o ponto de origem, a lei me diz que isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, pessoal, isso aqui então é o sistema de equações que eu poderia resolver caso eu tivesse aqui os valores de R1, R2 e R3 e obviamente dessas forças eletromotrizes. Substituindo esses valores aqui no sistema, eu conseguiria trivialmente resolver e encontrar as correntes I1, I2 e I3. Bom, é claro que isso aqui é um sistema linear, existem uma diversidade de técnicas de solução desse tipo de sistema, e você eventualmente pode aí usar aquela que seja da sua predileção. Pessoal, vamos fazer aqui então um exemplo para aplicarmos aí os conceitos que nós desenvolvemos até agora. Bom, apresenta aqui um circuito relativamente simples, e a ideia é calcular as correntes aí nos ramos desse circuito. Bom, pessoal, como eu disse, tome um nó como referência, construa as correntes com base nesse nó e aplique aí, inicialmente a lei dos nós. Bom, eu vou dizer então que aqui eu tenho uma corrente I1 que entra nesse nó, por outro lado sai aqui então uma corrente I2 para esse ramo, e desce aqui uma corrente I3 para esse ramo. E aí claramente, segundo a lei dos nós, nós temos que I1 é igual a I2 mais I3. Bom, preciso obviamente de mais duas equações. Eu posso circular nas malhas e aplicar a lei das malhas para isso.
tomando como referência esse nó, circulando então essa malha aqui no sentido horário, pessoal, passando por esse resistor, eu percebo aqui então uma queda de tensão dada por 2 e 2. Passando pela fonte nós temos menos 3 volts. Bom, a corrente que passa aqui ainda continua sendo I2, eu tenho aqui então menos 2 e 2. Prosseguindo aqui, passando pela fonte, nós temos aqui mais 6 volts. E passando aqui pelo resistor de 4 ohms, contra a corrente, eu tenho mais 4 e 3. Aí voltando para o mesmo ponto, a lei me diz que essa soma tem que dar zero. Bom, pessoal, construindo agora mais uma equação circulando nessa malha aqui no sentido horário, descendo aqui no sentido da corrente, eu tenho menos 4 e 3, passando aqui pela fonte, eu tenho menos 6 volts, passando aqui pelo resistor de 2 ohms, a corrente que circula aqui é claramente a corrente I1, estou indo no mesmo sentido da corrente, portanto eu tenho menos 2 e 1, passando aqui pela fonte eu tenho mais 3 volts, e finalmente aqui passando por esse resistor, eu tenho menos 2 e 1 igual a zero. Bom, pessoal, esse aqui então é o sistema de equações que deve ser resolvido. Eu vou dar uma enxugada nesse sistema. A primeira equação continua da mesma maneira. A segunda equação eu posso resolver I2 com I2. Então eu tenho aqui menos 4 e 2. Posso resolver menos 3 mais 6. E o I3 continua aqui, então 4 e 3. Menos 3 mais 6 dá mais 3. E isso daqui igual a zero. A equação de baixo aqui, então, posso resolver I1 com I1. Então tem aqui menos 4 e 1. Menos 4 e 3. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Igual a zero. Bom, meu sistema então fica bem mais enxuto dessa maneira. Bom, pessoal, observe que essa equação do meio envolve I2 e I3, a equação de baixo envolve I1 e I3. Portanto, se eu substituir a primeira equação na última, eu vou obter uma equação também envolvendo I2 e I3, eu poderei resolver então com a equação do meio da seguinte maneira: menos 4 e 1. No entanto, agora I1 é I2 mais I3. Continuando aqui, nós temos menos 4 e 3, menos 3 igual a zero. Bom, resolvendo essa equação, eu tenho aqui menos 4 e 2. Aqui vai me aparecer menos 4 e 3 com menos 4 e 3, vai dar menos 8 e 3, igual a 3. Bom, pessoal, construindo agora um sistema com essa equação e a equação do meio, nós teremos aqui menos 4 e 2 mais 4 e 3 igual a menos 3. Essa equação vou copiá-la aqui. 4 e 2 menos 8 e 3 igual a 3. Bom, fica claro que se eu subtrair essas duas equações, o I2 será eliminado aqui do meu sistema. De tal maneira que 4 e 3 menos 8 e 3, isso daqui vai dar 12 e 3. E aqui me aparecerá menos 3. Menos 3 vai, obviamente, me dar menos 6. E, portanto, I3 vai ser menos 6 dividido por 12, ou seja, I3 igual a menos 0,5 amperes. Bom, pessoal, aqui aconteceu uma coisa realmente interessante. Primeiro que eu consegui aqui apresentar aqui o módulo da corrente. E alguém poderia questionar a respeito desse sinal negativo. Esse sinal negativo está literalmente orientando de forma correta a minha corrente. Isso quer dizer que eu não tive a preocupação de dar aí o sentido fiel da corrente elétrica inicialmente lá naquele meu circuito. No entanto, quando eu encontro aqui o valor da corrente, o sinal me mostra para onde que deve estar essa corrente. Por isso que essa não deve ser uma preocupação inicial. Então, esse sinal menos aqui me diz que a corrente I3, na verdade, está subindo. A intensidade, claro, que é 0,5 amperes. No entanto, o sentido dela é subindo nesse ramo. Portanto, a solução do sistema, para mim, já mostra o sentido da corrente no circuito
E logo essa não tem que ser uma preocupação a priori. Bom, pessoal, encontramos aqui I3, precisamos encontrar I2 e I1. Para encontrar I2, obviamente, eu posso voltar aqui em uma dessas duas equações no meu sistema. Eu vou escolher aqui a equação de baixo, de tal maneira que eu vou ter menos 4 I2, menos 8 I3. No entanto, agora I3 é menos 0,5, igual a 3. Bom, aqui eu tenho menos 4 I2, isso aqui claramente vai me dar igual a 4, e aqui eu tenho 3. Bom, pessoal, menos 4 I2, passo o 4 para lá, eu tenho aqui menos 1, portanto, I2 será igual a 0,25 amperes. E aqui, então, eu tenho a intensidade da corrente I2. Como o sinal deu positivo, isso quer dizer que a escolha de sentido aqui para a corrente I2 está correta. Ou seja, o sentido foi dado de acordo com o que foi definido lá inicialmente. Bom, pessoal, sabendo então I2 e I3, eu posso encontrar I1 facilmente. Lembrando que I1 é dado dessa maneira. O I2 vai ser 0,25 e o I3 menos 0,5. De tal forma que I1 será igual a menos 0,25 amperes. Ou seja, como essa corrente 1 também deu negativa, isso quer dizer que o sentido da corrente de fato é para a esquerda. Bom, pessoal, e finalmente nós temos aqui então o nosso problema resolvido. E lembrando que a solução do sistema nos mostrou que o sentido de fato dessas correntes é I3 subindo, I2 para a direita e I3 para a esquerda. Ou seja, é um método realmente poderoso. Além de nos dar aqui os módulos dessas correntes, eu tenho também os sentidos das correntes dados pelos sinais que me aparecem aqui nas respostas finais. Bom, pessoal, ainda dentro do contexto aqui dos circuitos de mais de uma malha, nós podemos aqui então revisitar uns resultados que vocês já conhecem, que é, por exemplo, a resistência equivalente de resistores associados em paralelo. Bom, aqui você tem uma configuração então de 3 resistores associados em paralelo. Uma característica importante desse tipo de associação é que os 3 resistores ficam submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse caso aqui, a diferença de potencial da fonte está sendo transmitida aqui para os terminais dos 3 resistores. Caso eu queira então um resistor só, que substitua então essa associação de resistores, ou seja, caso eu queira um resistor equivalente, que possua obviamente uma resistência equivalente, essa resistência poderia ser escrita então como sendo a diferença de potencial transmitida aí pela fonte dividido pela corrente aí que sai da fonte, que é a corrente I0. Bom, pessoal, além disso, nós sabemos aí pela lei dos nós que I0 tem que ser igual a I1 mais I2 mais I3. E também, como eu já havia dito, cada resistor desse está submetido à mesma diferença de potencial da fonte. Ou seja, eu posso escrever aqui que R1 é igual a epsilon sobre I1. Também R2 é igual a epsilon sobre I2. E R3 é igual a epsilon sobre I3. Bom, posso combinar então essas 3 equações para obter aí uma equação que me dê a resistência equivalente. Bom, partindo lá da minha primeira equação, eu tenho que a resistência equivalente será então epsilon sobre I0. No entanto, I0 é I1 mais I2 mais I3. Bom, pessoal, então a resistência equivalente será epsilon sobre I1. Pode ser escrito aqui como epsilon sobre R1. I2 pode ser então epsilon sobre R2 e 3 epsilon sobre R3. Bom, e aqui nós temos então a resistência equivalente igual, posso cortar esses epsilons de tal maneira que eu tenha 1
sobre 1 menos R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Bom, pessoal, é comum escrevermos então esse resultado da seguinte maneira: 1 sobre a resistência equivalente, ou seja, inverter aqui, basta que eu inverta ao segundo membro dessa equação também. Então aqui eu tenho 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa equação também é bastante conhecida de vocês desde o ensino médio. Caso eu queira substituir aqueles 3 resistores por um resistor que seja equivalente aos 3, a resistência equivalente está relacionada aqui com as resistências R1, R2 e R3 através dessa equação. É claro que eu fiz essa demonstração para 3 resistores, mas eventualmente poderia ter ali 2 ou 3 ou 4 ou até mais resistores naquele tipo de associação.